se nada de concreto acontece efetivamente no Santos, pelo menos as especulações e as possíveis negociações que às vezes dão certo, às vezes não, né? Elas estão aí a todo vapor, né? E hoje foi dia de aparecer mais uma, que nem aparecer, né? Voltar à tona mais uma proposta aí que o Santos teria recebido e pelo zagueiro Jair, né? E a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Antes, sempre peço, sempre não, né? Às vezes sim, às vezes não, às vezes esqueço. Mas se você puder se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo. Se quiser tornar-se membro do canal, tem aqui embaixo o negocinho Seja Membro, né? Tem vídeo exclusivo toda semana, às vezes até mais de um. Mas, enfim, vamos falar sobre o Jair agora. Segundo a Joana Maranhão, do Sport TV, ela trouxe primeiro essa informação, né? Que o Botafogo tinha chegado perto de Joana de Assis, tinha chegado perto de acertar com o Santos, né? E de acordo com ela também, essa proposta que o Botafogo fez, que eu já vou falar daqui a pouco, claro, ela só faltava mesmo o ok do Jair, né? Do convencimento ali do Botafogo diretamente com o Jair. Vamos lá. A proposta seria 10 milhões de euros, mais o Tiquinho Soares, mais o Danilo Barbosa e mais o zagueiro Lucas Halter, né? Inicialmente, quando veio a proposta lá atrás, era 12 milhões, né? Não, a primeira foi de 9, né? Se eu não estou enganado, do Botafogo. 9 milhões mais o Tiquinho e o Danilo. O Tiquinho era por empréstimo de 1 ano e o Danilo era em definitivo. Até porque o Danilo Barbosa vai acabar o contrato dele em junho com o Botafogo, né? O Botafogo não pensava em renovar. O Santos já poderia assinar um pré-contrato com ele depois de amanhã já. Quarta-feira, dia 1. Tudo bem. A primeira proposta tinha sido essa, né? 9 milhões mais Tiquinho por empréstimo mais o Danilo Barbosa. Aí o Botafogo foi melhorando, fez 12, mais os 2, agora colocou o Lucas Halter e tirou 2, né? Então foi 10. Mas a própria Joana não fala se seria algum jogador empréstimo ou todos em definitivo, né? Acredito que pelo menos o Danilo e o Lucas Halter seriam em definitivo. Aí, agora mais à tarde, né? O Lucas Mussetti soltou uma matéria lá no UOL, dizendo, né, que o Botafogo mudou a proposta, que era essa proposta, né? Mas ainda faltava esse convencimento aí do Jair, né? 10 milhões de euros hoje dá 65 milhões de reais, tá? 65 milhões de reais. O Santos, no relatório lá no conselho, né, tudo mais, né, em alguma dessas reuniões de conselho, o Santos apresentou que precisaria fazer 100 milhões em vendas, né, como jogadores, para ter essa receita extraordinária para fechar o caixa. 65 nem bateria essa meta e nem faria o Santos comprar jogadores. Beleza não, né? Enfim, até na matéria do Lucas ainda disse que o Santos preferia os 12 milhões de euros mais os 3 jogadores, mas que já estava feliz, né? Já tinha gostado dessa última oferta aí, de 10 milhões de euros. O maior entrave, como eu já disse aqui antes, que eles escreveram nas duas informações, é o Jair mesmo, porque o Jair preferia sair do Santos direto para a Europa. Não estava nos planos dele passar por outro clube brasileiro, né, antes de fazer o salto aí para o futebol europeu. E vale pontuar também aqui que a janela para o futebol europeu abre depois de amanhã também, abre dia 1. Tem janela aí agora de negociação de transferências, né, para poderem comprar jogadores daqui. Ou vender também, sei lá. Agora a gente entra na situação da oferta em si, já, né? A gente já passou pela oferta toda, um pouquinho pela linha do tempo de como foi. A gente entra na situação da oferta em si. Quando surgiu o interesse do Santos do Tiquinho Soares, eu até fiz um vídeo aqui, né? Se era uma boa ou não, sem avaliar tanto o jogador em si, mas a situação, né, do atleta e tudo mais, até um pouquinho as qualidades, né, mas nem tanto dissecando todo o jogador em si, assim como o Danilo Barbosa também. E eu até falei que eu acho ideias interessantes, tá? Não acho que nenhum dos dois chegaria para resolver problemas, já de nada, apesar de eu achar que os dois poderiam chegar para brigarem pela titularidade. Perdão, tô meio zoado do nariz. A questão do Santos ter pedido também o Lucas Halter na negociação era já para ter um substituto do Jair aí, além do Luizão, né, que a gente espera que o Santos anuncie. Nessa situação toda,
acaba vindo um jogador o Lucas Halter, que é para mim, um pouco limitado. O brasileiro que ele fez pelo Goiás não me chamou muita atenção, apesar de muita gente ter gostado pra caramba e tal. Para mim era meio que uma questão de... O time era ruim, então os poucos que se destacavam, ele e o goleiro Tadeu, por exemplo, que eu também não acho nada demais, acabarem sobressaindo muito, né? Muito em relação ao que realmente poderiam ser. Não acho que vai ser substituto de nada do Jair, o Lucas Halter. Chegaria para ser, no máximo, um reserva aí. Não sei. Agora, você tem um ativo que vale tanto, né? Um ativo de seleção de base, né? Por exemplo, ele foi convocado aí para o Sul-Americano Sub-20, o Jair, assim como o JP Sherman. É monitorado por vários clubes, Atalanta, né? Recentemente aí Porto chegaram a sondar para fazer propostas. E você tem ali no potencial de um zagueiro que claramente, assim que ele for vendido, se ele for agora para o Botafogo, depois ele certamente vai para a Europa. Pode ter certeza disso. E assim que ele pisar na Europa, ele vai para um mercado, não um mercado maior, de repente ele vai direto para uma liga muito grande, mas depois ele vai para um time maior, eu tenho certeza disso. Isso, claro, se lesões não acontecerem. Mas aí aquilo, não tem garantia de nada. Até eu vi algumas pessoas falando, ele já operou o joelho. Mas e aí, o Tiquinho também já teve lesões, o Danilo Barbosa também, jogador de futebol. É suscetível a lesões, faz parte da profissão. Mas enfim, um zagueiro de extremo potencial altíssimo, e que eu não vejo sentido você buscar uma venda no mercado interno. Pô, não faz muito sentido na minha cabeça isso, quando você pode pelo menos garantir 20 milhões de euros aí nele, sendo assim, uma negociação até bem plausível, né? Eu até fiz o levantamento aqui aquela outra vez. O Beraldo saiu por 20 milhões, aí teve o Breno lá atrás, né, no São Paulo, saiu por 15, se eu não estou enganado. Tem um vídeo aqui com esse levantamento. O Murilo, do Corinthians para o Nottingham Forest, todos de valores ali próximos dos 20, mas se não 20 ali, 14, 13, 15, enfim. E o Jair com esse potencial bem a mais, né? Tem as características principais que o mercado europeu gosta. E se ele não tivesse também, você pode ter certeza que o Botafogo não mapearia dessa forma e não ofereceria 3 jogadores, por mais que 2 fora dos planos, pelo menos, deles, não ofereceria isso. Então, assim, eu entendo o buscar esses jogadores, posso não concordar com o outro, mas eu não entendo envolver o Jair na negociação. E não acho legal. Acho que a partir de um certo ponto que você começa por mais que tudo bem, a gente sabe que o Santos está em dificuldade financeira, voltando numa Série B e tal, mas isso já era sabido desde o ano passado, né? A partir do momento que a gente caiu, a gente já começa a se planejar. Olha, eu tenho que subir ano que vem, aí quando eu subir eu vou ter dificuldade porque o meu valor de receita vai ser menos X, o meu gasto vai ser mais X, enfim. Então você sabe que ia ter dificuldades, né? Então já era uma coisa prevista. E aí eu acho que quando você começa a negociação de jovens promessas, das suas maiores promessas para o mercado interno, você se coloca em meio que um ponto de, olha, hoje eu tô aqui eu sou um clube que eu não vou brigar com os maiores, eu não vou brigar com os mais ricos, e eu não tô falando de brigar para contratar, mas sim de perder as principais peças para os mais ricos assim. É um movimento perigoso que eu tenho medo do Santos entrar. Então eu esperaria pelo menos o mercado europeu abrir. Tem 2 dias, não adianta nada fechar agora, espera 2 dias, espera 3 dias, vê quem vai chegar de proposta, volta lá na Atalanta, conversa. O grande problema é que a gente sabe que esse dinheiro entra e vai para o famoso fluxo de caixa, né? Entra aí no caixa, vai pagar a dívida do fulano, do ciclano, do sei lá quem, e muitas vezes, né, a gente não vê a cor do dinheiro efetivamente melhorar o time. Volto a dizer, acho que os jogadores que chegariam, o Danilo, o Tiquinho, o Halter menos. Acho que seriam jogadores que chegariam para acrescentar. São nomes ali que chegariam para brigar por vaga, pelo menos brigar por vaga no time titular. Mas não acho que seja uma grande negociação, não. E eu acho que, inclusive, os dirigentes do Santos estão se aproveitando dessa situação com um bom quê de incompetência aí, com todo respeito, que olha, a gente estava precisando, conseguimos um dinheirinho ainda e trouxemos 3 peças novas, 3 reforços, só para dizer, chegaram caras novas, chegaram novos jogadores. Não é o ideal, né? Não é o ideal.
Eu entendo que esteja difícil, mas eu acho que dá para fazer muito melhor. Fora que a qualidade do Jair é muito maior dos outros citados aí. E eu não sei porque tem um movimento também de muita gente que parece que tem raiva dos jogadores jovens, né, do Santos. Igual eu já vi vários falando que esse Jair não é tudo isso e tal. Você vê isso de torcedores dos outros times, beleza, tu até entende. Até porque torcedor, no geral, não consegue diferenciar olha, eu preciso assistir isso aqui para saber se é um bom jogador ou falar, não joga no meu time, então é uma porcaria. Tem muito disso, infelizmente, né? Mas tudo bem. Infelizmente porque a pessoa deixa de apreciar bons jogadores por isso. Mas enfim. Mas tem uma... Quando isso vem da parte de dentro da torcida do Santos, isso me chateia bem mais. E ainda mais com um jogador tão talentoso como é o Jair. Enfim, eu não venderia nesses moldes. Eu buscaria uma negociação para o mercado externo. Repito, vai abrir o mercado europeu agora. Não custa esperar uns dias. Mas até acho uma chegada do Tiquinho, do Danilo, interessantes, né? Não nesses moldes, mas até acho nomes ok ali para você brigar por vaga, por titularidade. Acho que eles têm qualidade para isso. O Tiquinho até teve um ano com problemas de lesões e tal, mas enfim, né? O Rauter não, repito, já acho um zagueiro mais limitado aí. Mas enfim. É uma situação bem complicada. Até acho que é uma negociação que vai dividir um pouco a torcida, né? Pelo que eu pude olhar rapidamente hoje aí nas redes sociais. Alguns acharam que é bom, outros acharam que é ruim. Muito por chegar jogadores, né? Quem achou bom. Quem achou ruim acha muito por conta do valor também. E toda essa questão que tem o simbolismo. Querendo ou não, tem o simbolismo. Você vender para o mercado interno uma das suas maiores revelações dos últimos anos. Enfim, difícil. Eu particularmente sou contra, mas não duvido que vá acontecer sob essas justificativas que eu falei que não seriam as melhores. De, poxa, mas vai chegar 3 caras novos. Enfim, o que você acha disso? Amanhã a gente volta, ou de repente hoje, se tiver alguma bomba, vai saber. O Santos está preparando alguma coisa antes de virar o ano? Eu duvido, mas vai saber. Valeu.